Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de programação utilizando a linguagem Python. Nessa aula, a gente vai resolver exercícios propostos. Então, acesse o material dessa aula para que a gente faça os exercícios em conjunto. Vamos para o Google Colab para a gente ir resolvendo esses exercícios. Vamos lá. No nosso primeiro exercício, a gente vai ter o seguinte: tempos de uma corrida de 5 km foram armazenados em uma lista tempos. Então, a gente tem essa lista tempos com vários tempos dos competidores. Então, quem ia chegando, ia marcando o tempo e adicionando. Um problema dessa lista é que ela não está ordenada, então eu não sei qual é o menor tempo, qual é o pior tempo e etc. O que você vai ter que fazer? Nesse primeiro exercício, você vai ter que saber qual é o tempo de cada um dos 3 primeiros. Para que você consiga ordenar, você tem que utilizar o método sort de objetos do tipo lista para conseguir fazer essa ordenação e depois você vai acessar os 3 primeiros elementos. Para acessar os 3 primeiros elementos, ou você pode acessar um por um, fornecendo os identificadores, posição 0, posição 1, posição 2, ou você pode utilizar o operador de intervalo, os 2 pontos entre os colchetes. Então, pause o vídeo, tente resolver esse exercício que em breve eu trarei a resolução para você. Então, vamos lá. Para a gente resolver esse exercício, a primeira coisa que eu vou fazer é ordenar. Então, tempos, ponto, sort, para ordenar a minha lista. Se eu mandar imprimir toda a minha lista, tempos, a gente vai ver que esses tempos vão estar ordenados em ordem crescente. Então, quem chegou primeiro vai ter o menor tempo, então vai estar primeiro. Quem chegou por último vai ter o maior tempo, então vai estar em último no nosso vetor. Para a gente acessar os 3 primeiros elementos, a gente poderia ir acessando um por um, dizendo as posições. O primeiro é posição 0, depois tempos, posição 1, que é o segundo, depois tempos, posição 2, que é o terceiro. Porém, a gente pode estar acessando esse intervalo de uma vez só, simplesmente utilizando o operador 2 pontos. Para a gente utilizar o operador 2 pontos para definir o intervalo, a gente escreve onde é que eu vou começar e qual é o primeiro que não está dentro desse intervalo, qual é a primeira posição que eu não vou pegar. Para eu pegar do primeiro até o terceiro, eu começo do primeiro, que é a posição 0, e vou até o terceiro, então menor do que 3. Eu vou pegar o 0, o 1 e o 2, os 3 primeiros elementos. E se eu não escrever o valor inicial, simboliza que eu vou iniciar na primeira posição do meu vetor. Então, poderia fazer o intervalo dessa forma também. Agora, tente utilizar esse operador de intervalo para acessar os 3 últimos elementos. Então, a gente vai pegar essa lista e acessar os 3 últimos elementos. Pause o vídeo, tente resolver esse exercício que em breve eu trarei a resolução para você. Então vamos lá. Para a gente resolver esse exercício, a gente pode fazer da seguinte forma. A gente pode simplesmente escrever os últimos elementos. Então, quantos elementos a gente vai ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, tem 8 elementos. O último é a posição 7, depois posição 6, depois 5. Então, os 5, 6 e 7 são os últimos elementos. Então, se eu escrever 5 enquanto for menor que o 8, a gente vai acessar os 3 maiores elementos do meu vetor. E se eu não escrever o segundo elemento desses 2 pontos, eu vou estar dizendo que eu vou começar em uma posição
e vou até o final. Então, aqui eu estaria dizendo que eu vou começar da posição 5 e vou até o final. Só que, como você lê essa expressão? Como você lê esse código? Em uma lista genérica, esse código simboliza comece na posição de índice 5 e vá até o final. Esse código vai funcionar para pegar os 3 últimos elementos dessa lista em específico. Porém, em Python, a gente tem como especificar diretamente que a gente quer os 3 últimos, independente do tamanho da lista. Para fazer isso, a gente utiliza o identificador com índice negativo. Lembrando, o -1 é o último, -2 o penúltimo e assim por diante. Como a gente quer os 3 últimos, a gente escreve -3 até o final, que também vai funcionar para pegar os 3 maiores números. Uma outra opção para você ter esses 3 maiores números seria você pegar os 3 primeiros, continuar dessa mesma forma, porém você mandar inverter esse vetor. Por exemplo, tempos, pontos, reverse. Então, ele vai inverter o vetor e depois você vai pegar os 3 primeiros, que vai funcionar da mesma forma. Vai pegar os 3 maiores elementos. Agora vamos para um outro exercício. Nesse outro exercício, você vai ter que fazer o seguinte. Ele especifica que esse comando, entrada, input, ponto, split, vai pegar uma entrada do usuário e quebrar em várias palavras. Como é que ele faz isso? A gente já viu que esse comando input, na verdade, ele vai retornar para a gente uma string. Então, ele vai pegar uma linha inteira do usuário e fornecer para a variável entrada. E esse método split, ele vai dividir um string. Então, o que é que está acontecendo? Eu vou ler uma entrada do usuário e vou dividir essa entrada, fornecendo uma lista. Então, vai fornecer uma lista para a entrada. Para a gente ver o funcionamento, ele está especificando o seguinte. Se eu fornecer essa entrada, ele vai dividir em palavras e a minha entrada vai ter esses valores. Vamos testar com outros valores, por exemplo, um A, um B e um C. Se a gente ver esse ABC, a gente vai ter um A, um espaço, um B, um espaço, um C. Isso tudo vai ser uma string. O que esse split vai fazer vai ser apagar todas as strings iguais a que eu escrevi aqui, que no caso é um espaço, e o que sobrar a gente vai dividir em uma lista, colocar em uma lista. Então, a gente vai ter esses 3 elementos em uma lista. Beleza. Sabendo que esse comando split, utilizar no input, vai fazer a entrada dividir em vários elementos, a gente vai fazer esse exercício em que você vai ter que fazer um script para ler uma linha com 2 valores. Você vai converter esses 2 valores lidos para inteiros. Depois você vai imprimir a soma desses 2 valores lidos. Para resolver esse exercício, você vai precisar utilizar a função input, que vai retornar um string utilizando o método split. Então, pause o vídeo, tente resolver esse exercício, que em breve eu trarei a resolução para você. Então, vamos lá. Para resolver esse exercício, vamos fazer o seguinte. Na primeira linha, eu vou ler uma entrada do usuário. Então, vou dizer que valores, uma variável com valores, vai receber input. Se eu escrever dessa forma, eu vou estar lendo um string só. Vou até digitar aqui, digite 2 valores. Por exemplo, se a gente ler esse valor aleatório, toda essa string será dada para o meu valores. Se eu mandar imprimir no final esses valores, a gente vai ver que toda essa string vai estar lá. Beleza.
Porém, a gente vai querer dividir. Para a gente dividir um string, a gente utiliza o método split. Então, split, a gente vai querer dividir por espaço. Quando a gente fizer isso, o que vai acontecer? Na hora que eu digitar uma string, essa string que eu digitei vai ser quebrada em várias palavras e vai fornecer uma lista aí para a gente. Mais uma vez, esse input vai retornar um string, então toda essa função, na verdade, a gente pode ver como um string, e essa string vai estar utilizando o método split para se dividir em uma lista. Agora, o que a gente vai ter que fazer? Você vai ter que considerar que o usuário digitou uma linha exatamente com 2 valores. Então, ele veio, colocou 2 valores aqui, por exemplo, 10 e 5. A gente tem o 10 e a gente tem o 5. Beleza. Então, para a gente converter esses valores, a gente tem várias opções. E a opção mais simples que a gente pode utilizar é a opção que você vai converter cada um dos itens em um inteiro. Para a gente fazer isso, a gente vai ter uma variável para receber a conversão para um inteiro, um float, ou converter para float de valores posição 0 e também converter valores posição 1. Agora, a gente vai ter esses 2 valores. A gente vai ter o primeiro valor fornecido para o A e o segundo valor fornecido para o B. No caso aqui eu escrevi errado, escrevi esse A, na verdade é 1. Para a gente imprimir esses valores, que é a posição 0 e a posição 1. E agora, para a gente imprimir, basta a gente colocar o valor do A, que vai ser um float, mais o valor do B. Quando a gente executar, a gente vai ver que fornecendo 2 valores, por exemplo, 37, a soma vai ser 37. Então, ele leu uma linha, transformou em uma lista, depois pegou cada elemento dessa lista, transformou em número, e depois pegamos aí a soma desses números. Agora a gente consegue fazer leitura de vários elementos em uma linha só. Como último exercício, você vai ter que fazer um script que vai ler 5 valores do usuário e armazenar em valores lidos em uma lista. Então, você vai ir lendo 5 valores e vai armazenando na lista. Para você conseguir fazer isso, você vai ter que começar uma lista vazia e depois ir utilizando o método append, que você vai adicionando esses elementos. Depois, por último, você vai imprimir esses valores em ordem contrária. Aí vai ter 2 opções. Na hora que você vai adicionando utilizando o método append, você vai adicionando a partir da primeira posição. Então, por exemplo, aqui teria 1, 2, 3, 4, 5. Para você imprimir da ordem contrária que você leu, ou você faz um lar de repetição para começar da última e ir até a primeira, ou você inverte esse vetor e depois imprime ele normalmente. Então, pause o vídeo, tente resolver esse exercício, que em breve eu trarei a resolução para você. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Fazer um script para ler 5 valores do usuário e ir armazenando em uma lista. Então, inicialmente, a gente tem que ter uma lista vazia e a gente vai ler 5 valores. Para ler 5 valores, ou a gente vai lendo um por um, ou utiliza um for para fazer essa leitura de forma mais automática. Então, a gente pode pegar um for em range até o 5, que a gente vai ter 5 valores aí, do 0 até o 4. Com isso, o que eu colocar dentro desse for vai se repetir 5 vezes. Então, vou pegar um item, colocar para o item dessa lista receber uma leitura, um float, uma leitura, um input. Eu vou colocar digite um valor, para o usuário saber que ele tem que digitar um valor. E para cada valor lido, eu vou adicionar na minha lista, lista ponto.
append e adicionar o item. Quando eu imprimir ao final desse for, imprimir a minha lista, o que é que a gente vai ter? Quando eu imprimir a lista e colocando 1, 2, 3, 4, 5, eu vou ter todos os elementos na ordem que eu escrevi, porque a lista estava vazia. Quando eu adiciono o primeiro elemento, eu vou adicionar na primeira posição, o segundo elemento na segunda. Para eu imprimir na ordem contrária, o que a gente pode fazer? A gente pode inverter a lista antes de imprimir. Então, o método que vai inverter uma lista é o reverse. Então, reverse, inverto a lista e depois imprimo 1, 2, 3, 4 e 5. Então, a gente vai ler e imprimir na ordem contrária. Então era isso, espero que você tenha gostado, mas se ainda restou alguma dúvida, não deixe de mandar mensagem ou deixar algum comentário. Desejo para você bons estudos e até a próxima.